Voltamos aqui pela TV Horizonte, agora com a Isa Macedo, que vem conversar conosco a respeito do Setembro Verde. O que é Setembro Verde? Porque nós entramos na primavera, vamos entrar na primavera? Também. O Setembro Verde, assim, é uma iniciativa das APAES, né, da Federação Brasileira de APAES, e da comissão que regulamenta a lei, né, das pessoas com deficiência. Sei. E o Setembro Verde, né, o mês de setembro, foi definido como o mês para a luta a favor das pessoas com deficiência, por ser o mês da primavera, o verde, que significa esperança no Brasil de dias melhores, principalmente para as pessoas com deficiência. E a data 21 de setembro foi eleita como Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Que é também o Dia da Árvore. Também Dia da Árvore, exatamente. Pois é, Isa. Por isso. Uma das melhores notícias sobre o problema das pessoas com deficiência, é que me parece que até que enfim eles acabaram com aquela ideia de extinguir as APAES, né? Não é não? Porque foi uma luta, né, para manter as APAES, né? Porque teve uma época que o governo, acho que foi no governo passado, né, que tentaram extinguir as APAES. Coisa que dá certo no Brasil, eles querem extinguir, não é não? A APAE tem um trabalho maravilhoso e o Brasil hoje ele tem uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de apoio mesmo para as pessoas com deficiência. A única questão mesmo é uma conscientização das pessoas para que essa legislação seja cumprida. É verdade. Ô Isa, por que o nome Pessoas com Deficiência? Então, isso foi um ponto que é muito discutido nos grupos de inclusão e gera, às vezes, algumas polêmicas. Não tem outro jeito, não. Como é que você vai identificar a pessoa? Não tem outro jeito que você vai lá. Porque a gente fica querendo saber qual que é o nome politicamente correto, né? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Esse nome foi definido numa confederação internacional e as próprias pessoas com deficiência que definiram dentro, né, as outras possibilidades, pessoas com deficiências, pessoas portadoras de necessidades especiais, eles não portam nenhuma necessidade, eles realmente têm uma deficiência e que precisa de ser olhada e precisa de ser tratada com dignidade e com respeito. A gente conhece alguns lugares aqui em Belo Horizonte, né, que são clínicas que estão aí há muitos anos, né, cuidando dessas pessoas deficientes, que são meninos de 40, 50 anos, né, de até 60 anos, né? Sim. Coisa assim incrível, né? E que as famílias não conseguiram tomar conta. Sim, né? E um ponto que é importante é que, principalmente no caso das crianças, é importante a gente ter um cuidado de saber que essas crianças, acima de tudo, elas são crianças. Acima da necessidade, acima da deficiência em si, elas são crianças. É verdade. Ou seja, se você foca na patologia ou nos desafios que essa criança vai ter, você não consegue estabelecer uma conexão. Ter esse olhar também, né? Exatamente. Então, entendê-los primeiramente como seres humanos, como todos nós. Uma coisa muito interessante que eu gosto, que era destacar, né? Como que as entidades chamadas não governamentais, que fazem um belo trabalho. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, dos vicentinos. Até então, recolher pessoas de rua na cidade, né, abrigar essas pessoas, era a coisa mais difícil a ser feito pelo governo de várias instâncias, municipal, estadual, federal. De repente, os vicentinos, né, resolveram assumir esse papel em Belo Horizonte. Nunca mais tivemos problemas, não é verdade? Olha para você ver. Então, quando a gente fala das APAES, né, dessas entidades que ajudam a trabalhar, como a Associação Mineira que funciona aqui nas Mangabeiras, né? Também uma outra associação que está há muitos anos lutando pelas pessoas com deficiência. Tem coisa mais gostosa de saber que a sociedade organizada, pessoas, né, que estão ali sofrendo e conhecendo o problema de cada uma, né, é que estão aí à frente desses movimentos. Né? Tem perguntas aqui, gente. Isabela, que é de Venda Nova, obrigada pela sua audiência. Ela pergunta para Isa Macedo, como cada um pode ajudar aí nessa inclusão, numa sociedade mais inclusiva? Primeiro, boa pergunta, né? Com certeza. Da Isabela?
Com certeza. Entender o papel social. Essas pessoas precisam de ter voz nos grupos. Elas precisam ser incluídas e terem voz e ação. Participarem, serem tratadas com dignidade e respeito. Tem um caso muito interessante de uma família que eles têm um filho com deficiência e o pai tinha possibilidade de aposentá-lo. E aí a decisão do pai foi por não aposentar, porque ele falou, não, eu não vou tirar isso do meu filho. Eu vou permitir que ele seja incluído na sociedade, porque se eu privá-lo dessa oportunidade de Hoje a lei já ajuda a fazer isso, né? Porque as empresas têm que contratar alguns deficientes para trabalhar, já tem alguma coisa que tem ajudado essa inclusão. Mas eu vou lembrar aqui de um cidadão que eu conheço, que ficou completamente paralítico, né? E ele vive numa cadeira de rodas, só mexe com a cabeça, né? E é diplomata. Está fora do Brasil trabalhando numa embaixada brasileira, me parece, de Londres. Olha que coisa impressionante, né? O cara podia ter tudo para se aposentar e vir para casa, não é não? Está lá na Inglaterra, trabalhando normalmente. Um exemplo, né? Um exemplo, né? Não, e a partir do momento que a gente faz esse movimento de inclusão, de participação, de deixá-los terem voz no papel social, isso acaba motivando mais, né? Eles se sentem ali pertencentes e aceitos. Hoje, a expectativa de vida, por exemplo, de uma pessoa com síndrome de Down é na faixa de 70 anos. 70. Ou seja, a nossa expectativa de vida é de 75. A Dulce, inclusive, lá de São José da Lapa, obrigada. Alô, São José da Lapa, pela audiência. Ela fala o seguinte, Isa, ela tem uma filha que tem a síndrome de Down, ela tem 23 anos, e ela fala, olha, ainda vivemos à margem da sociedade. Não deve ser fácil, né? Com certeza é um Porque desafio. a lei garante aí acesso à escola, transporte, mas a gente sabe que não é tão fácil assim, né? Que é exatamente o que a gente falou no início. O Brasil hoje, em termos de legislação, tem uma das legislações mais avançadas do mundo. O Setembro Verde, ele vem com o objetivo de conscientizar as pessoas para que essa lei realmente seja colocada em prática. Só a possibilidade de um cadeirante viajar de ônibus, né? Quer dizer, coisa que não tínhamos antigamente, né? Não é verdade? Né? Hoje, todos os prédios públicos, todo lugar já está adaptado a uma cadeira de rodas. Não é verdade? É obrigado a adaptar-se a uma cadeira de rodas, né? Quer dizer, já é uma maneira de incluir as pessoas, né, nessa sociedade que foi discriminatória até um pouco tempo atrás, né? Sim. Oi, Isa, olha só, a Associação Brasileira de Disciplina Positiva apoia aí a questão do Setembro Verde, não é mesmo? Sim. Como incluir essas pessoas com deficiência de uma maneira respeitosa? Então, através dessa conexão entre as famílias, acolher as famílias, entender que todos nós passamos por desafios, eles também. Então, a Associação Brasileira de Disciplina Positiva, ela está promovendo um grupo de estudo que é online e gratuito. Serão 4 de graça, encontros. gente. Isso é muito legal, né? Exatamente. De graça. Presta atenção aí que é de graça. A pessoa acaba, como se diz, né? Querendo, se interessando. Sim, com a Adriana Fernandes, que é uma profissional especialista no assunto. O Instagram dela é Afetoterapia. Fala de novo o Instagram. Afetoterapia. Isso. E o Instagram da Associação Brasileira, né, de Disciplina Positiva é o @PDA Brasil. E a partir de amanhã serão encontros quinzenais, 4 encontros quinzenais. Começa amanhã um evento online gratuito para pais, profissionais, para as famílias. É um evento aberto ao público para trazer essa sensibilização, essa conscientização de toda a sociedade. Tem mais participação aqui, dá Vamos lá. tempo, assim? Olha só, a Érica, que é de Mariana. Alô, Érica, obrigada pela audiência. Ela está dizendo que ela tem 2 filhos que estudam na APAI Mariana e elogiando muito o trabalho das APAIs. É o que vocês falaram, né? A quantidade de gente trabalhando. O Luiz Fernando, oi Luiz Fernando, ele está falando que ele é terapeuta ocupacional e que ele fica bobo de ver o trabalho que é desenvolvido dentro das APAIs, muitas vezes com esforço e caridade das pessoas. Sim. É muito comum também, né? E é um trabalho belíssimo e que pouco conhecido pela sociedade. Então, o objetivo exatamente do Setembro Verde é trazer essa conscientização para as pessoas.
Tem mais aqui. O André, lá do bairro Santa Mônica, alô, obrigada pela audiência. Ele também tem um filho com síndrome e ele está falando que é muito difícil a situação, que ele já recebe o benefício, né, por conta do filho dele, mas que ele não consegue levar para pai. Então, a criança fica em casa. Que situação, né? As escolas comuns hoje são obrigadas a receber as crianças com deficiência? Sim, a legislação, ela prevê isso. Isso foi um avanço? Foi bom? Boa pergunta. Com certeza. Ou seria melhor que houvesse a ampliação das APAES? Eu sei que a APAES é muito pouco para tanta coisa, né? Eu acho que a escola, né, tendo um espaço, tendo essa abertura, é uma questão de inclusão. É de colocar para a sociedade que essas crianças têm deficiente que tem condição de ser inclusivo, né? De estar ali, de aprender, de conviver e tal. Acho que é uma coisa maravilhosa, né? Com certeza, é uma questão de dignidade e respeito. Mas muitas vezes faltam monitores, né? Nós temos aqui também algumas reclamações de pais que falam o seguinte, tá lá, tá na lei, leva a criança para estudar na PAI, mas as escolas não se especializaram, né? Exatamente. Não se prepararam para isso, desafio. né? Essa que é a maior questão. Quando a gente fala que o Brasil tem uma das leis mais avançadas, né, em termos desse apoio, mas que falta ainda a conscientização, tanto das instituições, como das escolas, como da própria sociedade, né, de todas as pessoas mesmo, cada um ali fazer o seu papel. Qual que é a principal mensagem do Setembro Verde, Isa, que você pode deixar para os nossos telespectadores? Então, a principal mensagem é que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais inclusiva e que a gente considere essas pessoas, né, olhe para essas pessoas como seres humanos que merecem ser tratados com dignidade, com respeito, como todos nós. Pois é, eu quero nesse momento, chamar a sua atenção para um produto que está há mais de 80 anos no mercado e que é fantástico. Desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescard, mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas, inclusive. Olha, e tem a pomada Imescard também, que é fantástica. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nós estamos conversando com a Isa Macedo e a inclusão é o Setembro Verde, né, Isa? Setembro Verde. Né? Mais perguntas aí, Patrícia? Tem aqui um abraço participando com a gente, sabe quem? A Glória, lá de Juiz de Fora. Grande abraço. Um abraço para ela lá. Cirantão. Nossa querida Glória, lá de Juiz de Fora, nossa querida Manchester Mineira. Tem aqui também o Luiz, ele que é do bairro Floresta, ele está dizendo o seguinte, Patrícia, não é só Setembro Verde, é Setembro Amarelo também. Boa, Luiz, obrigada. Lembrando aqui, o Setembro Amarelo trata do combate ao suicídio, né? Que é uma das causas, assim, horrorosas aí de morte. As pessoas estão sofrendo e sofrendo muito por conta do suicídio. Quer deixar uma mensagem também, Isa? Sobre o Setembro Amarelo? Então, sobre o Setembro Amarelo, acho que é uma questão também de conscientização, porque são crianças, são adolescentes que estão passando por um momento aí de transformação. E quanto mais essas pessoas forem compreendidas, forem acolhidas e forem entendidas, mais a gente cria uma conexão respeitosa. Lembrando o seguinte, Cirantão, as pessoas, a partir de hoje, né, madrugada de domingo, o telefone 188 passa a valer para todo o território nacional. Então, se você está deprimido, tem algum problema, pode ligar de graça, é gratuito, 188. É o telefone que é dado aí contra o combate, em favor ao combate ao suicídio. Pois é, nós temos aqui em Belo Horizonte, né, o CVV, que funciona há muitos anos, né? Centro de Valorização da Vida, que são pessoas disponíveis de dia e à noite, inclusive de madrugada, para conversar com aquelas pessoas que estão no desespero, que às vezes um telefonema salva uma vida, não é verdade? É verdade. E por isso que a gente fala de quando você adota uma criança, você tem condições de adotar uma criança, de levar para o seio da sua família, é importante dizer assim, estou salvando uma alma, né? Sim. Que é o salvamento de uma alma mesmo, né? De pessoas que poderiam estar em situações difíceis, né? E vão ter a convivência de uma família, né? Para viver bem, para ter escola, ter família, ter pai e mãe. Isso é coisa muito boa, né? É muito boa, né? Ô Isa, a Cleide está pedindo aqui qual que é o perfil que você falou do afeto. É afetoterapia? Afetoterapia. É no Instagram. Instagram, tem Facebook? @afetoterapia. Tá dado o recado, viu, Cleide? Ela perguntou, nós estamos... Eu queria só reforçar o convite para os pais, profissionais e familiares, né, de pessoas com deficiência sobre o Book Club, que se inicia amanhã, no dia 3 de setembro, a partir das
20 horas, com a Adriana Fernandes, do Afetoterapia. É uma iniciativa da PDA Brasil, né, da Disciplina Positiva, da Associação de Disciplina Positiva Brasil. É um evento gratuito, online. O link de acesso à sala, só entrar na sala no horário, o link de acesso à sala está lá no Instagram da PDA Brasil. Pois é, e eu quero, antes de encerrar o programa, mandar um abraço para o pessoal da Metropax. A Polícia Militar homenageou a Metropax, né? Agora, recentemente, semana passada, a nossa diretora da Metropax, a Viviane Brasil, um grande abraço para a Viviane. Recebeu uma homenagem da Polícia Militar pelos bons serviços que a Metropax tem proporcionado a todos em Belo Horizonte e na região metropolitana. Precisou de um plano funerário? Fale com a Metropax, 0800 726 0140. Né? Nós vamos embora? Ah, não vamos não, senhor. Tá bom, não tá, Mas gente? amanhã nós temos aqui um programa muito especial, com um assunto muito especial, não é isso? Excelente, com o Silvio Saldanha, Cirantão, ele que é da Associação dos Mutuários, tá sempre nos atendendo com muito carinho. Veio de Porto Alegre, gente, para poder nos atender, não é mesmo? Isso aí. Então, amanhã estaremos aqui com o Silvio. Gente, muito obrigado, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.